Mas, meu querido Gabriel Bueno, quem está por aqui? Tá lá. Bem, amigos, falamos ao vivo. Em definitivo, haja coração, é muita emoção. Ele está aqui e vai tirar todas as dúvidas sobre... Ele quer ir embora. Ele tá louco pra ir embora. Ele falou, eu não vou falar sobre esse assunto mais nada, quero ir embora. Bronquiolite e o aumento das doenças respiratórias em crianças. A gente recebe ele maravilhoso, pediatra, infectologista. Haja coração, boa da Pan, recebe o Dr. Victor Acho de Souza Costa Júnior. Essa fera aí, meu. Nome de rua, né, doutor? Nome de rua. O doutor Prazer Vitor. estar aqui com vocês. Ai, doutor Vitor, né? Ô, doutor, obrigado, viu, pela disponibilidade e de não ter corrido, né? Ele fez... a pior coisa é quando o convidado fica a primeira meia hora sentado ali fica pensando. e ele tá vendo onde ele se meteu. O que eu fiz? O que eu fiz pra estar aqui hoje? Poderia estar lá no hospital, no consultório. E, ó, a primeira pergunta que chega aqui, bebê reborn tem bronquiolite? Olha, ainda bem que não. Por enquanto, pelo menos, nenhum caso, Por enquanto, nenhum caso. Mas, Mas doutor, o medo de aparecer uma reclamando. Tá tossindo. vocês vão ver só, hein? Vocês vão cara. ver que vai ter muito ainda Não, e daí disso. vai ser preconceito. Você falar que ele não tá tossindo, isso é preconceito contra o meu bebê. É, a pior coisa é quando ele joga luz pros loucos. Enfim, você vai ver. Mas, enfim, doutor Vitor, Sim. esse mês já mostrou o porquê, né, da preocupação que a gente tem que ter e dos cuidados com essa virada de tempo, né? A bronquiolite a gente viu aí nas últimas semanas, os hospitais, principalmente a criançada, né, que ficou bem mal, né? Sim, a bronquiolite ela é uma doença que todo ano ela tem, nesta época, época em que você tem o clima mudando para mais frio, ela acaba sendo a principal causa de idas ao pronto-socorro pediátrico e a principal causa de internamentos. E também é importante a gente deixar claro que é uma doença que causa síndrome respiratória grave e é uma causa de mortalidade na faixa etária pediátrica. Nós temos 3 estados no Brasil já que já declararam uma situação de emergência, né, que é o estado de Santa Catarina, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. O estado do Paraná está em estado de alerta, porque nós todos sabemos as variações climáticas que nós passamos no nosso estado, principalmente aqui na nossa cidade. Caramba, né? Não é Mas essa é uma doença do clima, doença viral? Como é que é? Ela é uma doença causada por vários vírus, né? Tem vários vírus que causam. E aqui eu aproveito a audiência enorme que vocês têm de fazer um apelo para a população, porque um dos vírus que causa bronquiolite é o vírus da gripe. Ô, louco. E nós começamos no dia 10 de maio com o dia D da campanha de vacinação. Então, extremamente importante, né, que os pais, avós, crianças acima de 6 meses, elas possam ir às unidades básicas de saúde, realizar essa vacina, porque o vírus influenza, que é o vírus da gripe, é um dos agentes que causa bronquiolite. E é tão simples, né? A vacina tá ali no SUS, né? Você que é dos grupos já que foram anunciados ali, que o doutor agora acabou a de vacina falar. da gripe passou para todas as... Isso, o grupos Ministério ali, da né? Saúde, ele tinha colocado crianças acima de 6 meses, mais pessoas acima de 60 e grupos de risco. No entanto, né, na última semana, eles acabaram estendendo aqui em Curitiba, as crianças acima de 6 meses e os adultos e idosos indo em unidades básicas de saúde vão ter a vacina para fazer. Então isso é uma demonstração aí que a gente está em cima para fazer com que a profilaxia vença a doença. Boa. E assim, a gente sabe que quando tá mudando o tempo, igual hoje, né? Que esfriou agora à tarde, é aquela coisa. No ônibus, o pessoal já fica fechando a janela e tem que deixar aberta, né? A janela para poder ali entrar e tudo mais. Nas escolinhas, né? A gente sabe ali também o que acontece. Então tem que ter esse cuidado e levar a criançada para se vacinar. O frio, ele é um fator que faz com que as pessoas fiquem mais isoladas, né? Com ambientes mais fechados, e a gente sabe que vírus se transmite muito fácil assim. Então por isso também que a gente alerta a população para que quando você tiver com sintomas como coriza, tosse, dor de garganta, um mal-estar, é importante você procurar um atendimento médico, conversar com seu médico de confiança, para que também você pense na possibilidade de realizar testagem para ver que vírus que é esse. Porque a gente está falando do influenza, mas a gente não pode esquecer que Covid ainda existe. E também circula e também é causa de quadros respiratórios, né?
E aí, quando você isola um desses dois vírus, você acaba tendo que ficar em isolamento, porque você transmite. E transmite para quem? Para criança com menos de 2 anos, que é a faixa etária mais grave da bronquiolite, e idosos. Porque a gente fala muito de paciente abaixo dos 2 anos, mas a gente tem muitos pacientes acima dos 60 que fazem quadro de insuficiência respiratória por bronquiolite também. Eita, vou ter que me cuidar mais. Eu também estou me cuidando. Eu tomei Você tomou a vacina? Eu tomei, postei no Instagram, eu tomei acho que 3 aquele dia. Não, também por meu peso tinha que ser umas 20. né? Mas aí o doutor falou uma coisa muito importante. As pessoas como eu, que também estão um pouquinho acima do peso, Pouquinho só. de repente vem uma gripe forte, você vem uma gripinha, logo saro. É importantíssimo procurar o médico. Sim, e lembrando que para esses vírus que fazem bronquiolite, como influenza, nós temos vacina. O Covid, nós temos vacina também. E com relação ao vírus sincicial respiratório, que é um vírus que é a causa mais comum, nós temos já também vacina. Só que é uma vacina que ainda não está disponível na rede pública. Ela está disponível na rede privada para pessoas acima de 60 e gestantes. Então você veja a importância da gestante conversar com o seu obstetra, verificar a possibilidade de fazer essa vacina para que a criança já nasça com anticorpo e evite desenvolver essa doença, principalmente até os 6 meses de vida. Né? Uma notícia boa é que provavelmente a partir de setembro nós vamos ter essa vacina disponível na rede pública para que todas as gestantes em torno de 32, 36 semanas, em alguns casos a partir de 24 semanas de gestação, já possam fazê-la também. Que eu assinei antes de sair. Foi você Que é também? coisa minha, isso aí. Olha Eu que estou aí, ó. trazendo essas vacinas, não só Sempre para Curitiba, presente, né? mas para todo o Brasil. Eu consigo. Você é o cara mesmo, hein, eu meu? sou forte. Hoje aqui no Boa da Pan, recebendo o Dr. Vitor Horácio de Souza Costa Júnior, pediatra infectologista, falando sobre os cuidados que você tem que ter agora com a bronquiolite aí, né? A criançada e também os idosos, que né, a gente tem que falar sobre, ter esse cuidado. Acima de 60 anos, tem bastante gente aí sendo tratada nos hospitais. E comenta aí na live, né? O Raul Moraes falou assim, ó, a gente sabe, Raul, que o vírus não é transmitido pela mudança de clima. A gente tá falando que o clima deixa propensa a coisa pra transmitir os vírus. Que você fica com o ônibus fechado, aí não abre a janela, a gente sabe. Eu lembro quando pegava ônibus, era uma brigaceira pra abrir a janela. Abre a janela. Na faculdade, na escola, às vezes até dentro de casa, né? Às vezes não, o pessoal O não clima fica abrindo a favorece, janela. graças ao comportamento das pessoas. E tem que trocar o ar, né? E tem um detalhe também que é bem importante. Quando você está com quadro gripal, a tendência de você é passar o dedo do nariz, né? E você pega em tudo. Então, usar álcool gel nas mãos também é uma forma de prevenção. É verdade. Então, assim, os ambientes fechados vão colaborar aí com a transmissão do vírus. E entender, né, doutor, que hoje em dia não é mais uma simples gripe, né? Antigamente é uma simples gripe, tá? É uma gripinha. Hoje em dia, com tantos vírus aí, tem que tomar cuidado. Essa gripe pode se transformar em algo muito sério, né? Sim, especificamente na faixa etária pediátrica abaixo dos 2 anos, a gente acaba vendo que pode começar com uma coriza, com uma tosse, com uma secreção mais abundante e em pouco tempo você evoluir com dificuldade respiratória e acabar tendo que ser internado. Né? Olha aí. Mas qual que seria um sinal, assim? Porque muitas vezes a gente fica, tipo, um resfriado. Tem que diferenciar bem o que é o resfriado de uma gripe, né? O frango, por exemplo, é resfriado, o frango. O frango é resfriado, exato. Exatamente. O resfriado, geralmente, ele faz sintoma muito localizado. Então, é uma coriza, geralmente não dá febre, né? Você pode ter uma dor de garganta, mas raramente tem dor pelo corpo. Na gripe, você já faz mais coriza, faz uma tosse mais espessa, faz uma febre mais alta, tem mais dor pelo corpo. Agora, especificamente nos quadros de bronquiolite, você pode começar com uma secreção nasal e evoluir com chio no peito, por exemplo. Então, a pessoa ela sente aquela tosse persistente, você fica com aquele chio que evolui com quadro, às vezes, de insuficiência respiratória. Então, também não ficar fazendo automedicação. Porque a automedicação, ela, às vezes, ela atrasa muito o diagnóstico. Então, se você começa com um sintoma como esse, entre em contato com o teu médico para que ele possa te orientar por sinais de alerta. E que caso venha a ser uma bronquiolite, você comece a prevenir
que não evolua para um quadro mais grave o mais precoce possível. Uau, olha aí, importantíssimo. O caso de bronquiolite mais rápido que eu vi foi do Temer, né? Do Temer? Ah, sim. Do nada. Foi muito rápido. Alguém me dá uma água. Tava inteirão decorativo lá do nada. Só fizemos com que... Doutor, tem algum... É uma bronquiolite da hora. Tem algum tratamento específico para bronquiolite ou é mais tratamento de sintoma? Enfim? O tratamento da bronquiolite, ele é basicamente sintomático. Então, o que a gente costuma fazer? Muitas vezes, quando a criança precisa de hospital, é oxigênio, é inalação, em alguns casos, quando ainda você consegue tratar em casa, a importância da lavagem nasal de uma forma adequada, né, com uma técnica correta para evitar que, de repente, você faça uma otite por uma técnica inadequada da lavagem nasal. Ficar muito atento com febre. Vocês vejam, a bronquiolite, às vezes, num bebezinho, ele faz com que ele respire tão rápido, e isso faz com que ele sue, que ele pode desidratar num quadro de uma frequência respiratória mais alta. A via aérea de um bebezinho, a bronquiolite é uma inflamação no bronquíolo, que é a parte final da via aérea quando chega no pulmão. A espessura de um bronquíolo num bebê, ela é do tamanho de uma grafite de um lápis. Então, quando inflama, você imagina, isso fecha e a criança não consegue fazer troca gasosa. Então, vocês vejam a gravidade disso numa criança, né? Meu Deus do céu. O ideal é que já nos primeiros sintomas, né? Não precisa tentar medicar em casa, é bom frisar isso, né, doutor? A automedicação sempre é uma orientação que a gente costuma não passar para os pais, até porque, vamos imaginar, por exemplo, num quadro de febre. Não é, às vezes, qualquer febre que você já vai levar num pronto-socorro. Mas se você, por exemplo, fizer um antitérmico para a criança e você vê que a febre está de difícil controle, ou ela começa a ficar mais caidinha, mesmo quando ela está sem febre, isso já é um sinal de alerta. Então, a gente fala sempre isso, mas são orientações que o pediatra pode dar na consulta. E a gente precisa que o paciente tenha um pediatra para chamar de seu, que é uma bandeira da Sociedade Paranaense de Pediatria, né? Então, os pacientes têm que ter um vínculo com o médico e não ficar com a cultura do pronto-socorro, né? Porque isso aí a gente sabe que às vezes você vai por um motivo e acaba saindo por outro. Porque lá são várias crianças no mesmo ambiente. Sim. Olha só. E quando a gente fala em adultos também com a bronquiolite, não é a mesma bronquiolite que a criança pega, né? O vírus, ele pode ser o mesmo, né? Então a gente tem, além do vírus essencial respiratório, que eu falei para vocês, o influenza, o Covid, tem o metapneumovírus, que foi um vírus aí que foi muito falado porque estava causando casos na China, né? A gente tem rinovírus, que faz muita secreção nasal. O vírus é o mesmo. O quadro clínico tende a ser muito parecido também, só que em crianças com menos de 2 anos ele tende a evoluir mais para insuficiência respiratória do que em adulto. Então, um adulto com 35 anos, 40 anos, ele pode fazer um quadro de bronquiolite, mas a tendência muitas vezes é não evoluir para a forma mais grave. Criança com menos de 2 anos e adulto acima de 60 acaba sendo a faixa etária com maior índice de complicações. Mas o adulto mesmo... Se tranquilo, ele ainda pode contaminar a criança e a criança pode contaminar. Por isso a importância, muitas vezes, se você está com um quadro viral, use máscara, use álcool gel na mão, tenha certeza que não é um influenza nem um Covid, porque caso seja, você tem que tomar as medidas de precaução de isolamento para evitar que contamine não só teu filho, né, mas de repente tua sogra, tua mãe que tem mais idade. Sogra pode. Não, para. Não pode? Não pode. Depende da idade, né? Depende do quanto ela já Mas viu, Fernandinho? Diga, Eu tava olhando aqui pra mão do doutor, falei que desperdício, homem, ser do pediatra, né? Você tem que ser um urologista. Olha, um dedão desse aí, rapaz, imagina fazer Eu vou toda terça-feira. Desde os 18. Mas, hein, doutor, que dedão bonito. Você acha que mudou bastante o comportamento do brasileiro depois da pandemia? Tá tendo menos casos? Ou continua a mesma coisa? Não aprendeu com tudo isso? O que a gente precisa entender é que depois da pandemia, as situações de transmissibilidade dos vírus, elas acabam sendo de maior relevância pra gente. Então, você ter um quadro viral,
Eu preciso saber que vírus que é esse, na grande maioria das vezes. E às vezes eu não vou saber que vírus é, mas eu tenho que descartar que seja um influenza e que seja um Covid. Porque, como eu falei para vocês, a gente não fala muito do coronavírus, mas nós temos ainda pacientes internando, nós temos pacientes complicando em hospitais e, principalmente, e muito triste, falo isso, a gente tem vacina sobrando nas unidades de saúde, porque muitas pessoas não estão se vacinando. Sobrando. É um absurdo isso, né? Meu Deus. Infelizmente, isso é um absurdo mesmo. A gente precisa trabalhar muito e a gente conta muito com vocês aí da imprensa para divulgar as campanhas de vacinação, para que a gente volte a ter segurança, porque hoje, para você ter o vírus controlado e não causando pandemia, você precisa ter pelo menos 90% de adesão da população à campanha de vacinação. E hoje, quando a gente pega o calendário vacinal, a gente vê que tem algumas vacinas que estão em 27%, 70%, 60%. Então isso nos preocupa. Nos preocupa porque doenças vão voltar. Nós tivemos aí nos Estados Unidos recentemente óbito em adolescentes por sarampo. Nós estamos tendo na Argentina aqui casos graves de sarampo. Então, doença que quem é mais velho viu e não gostaria de ver de novo ela circulando na população. Então, como que nós vamos segurar isso? Com vacinação. Olha, e antigamente a gente era mais rigoroso em relação a isso, né? Criançada, né? Quanto sarampo, todas essas... Cara, é um descuido. Eram duas coisas que eram mais rigorosas. Era esse respeito à vacinação e a comprovação científica também. Porque hoje em dia, vagabundo acha que sabe do assunto porque leu o artigo escrito pelo Zeca. Olha, um blog avulso. Poucas coisas eu tenho orgulho na minha vida. Uma delas é a minha carteirinha de vacinação, que era cheia. E eu fiz a mesma coisa com o Vicente. Olha, a última que ele tomou agora foi da gripe e tá em dia. Bonitinho. Um dia eu vou trazer ela pra vocês e ficar no meu carro ali. A gente cuida bastante, com a Maria lá. A tua tá em dia porque você perdeu, como teve que tomar de novo, né? A minha também assim. Não, mas tem que tomar um monte de tem que ser meta de vida isso. É a carteirinha do Fernandinho. Por que tomar? Tomar, né? Você tá sobrando, porque todo mundo já tomou. Não é assim não. Por que tomar isso aí? Não precisa tomar não. E ó, pra você que é de Curitiba, tem o aplicativo da prefeitura aqui, que é o Saúde Já. Saúde Já. Quer ver? Deixa eu achar o meu aqui. Saúde Já. Cadê aqui o meu? Usa aqui. Saúde Já. E o legal desse aplicativo... na câmera já. Não sou um animal, não vou fazer isso de novo. Mas aqui, ó, o Saúde Já, ele vai te dar as notificações. Aqui eu não vou logar ali, vai aparecer meu CPF, um monte de coisa. Então, assim, é legal que você vai lá na aba e tem as vacinas que você precisa tomar, que estão pendentes. Lá na igreja? Não, aqui no posto. Você quer na aba? Na aba do aplicativo. E ele é atualizado na hora, hein? Fez a vacina, já atualiza. Já sobe lá, então você tem que baixar o aplicativo para quem é de Curitiba. Região metropolitana tem o do governo federal, né? Eu acho que é o Conect SUS, alguma coisa assim, né? Não, e isso que você está comentando é importante, porque a gente fala muito de vacinação para criança, mas eu quero saber se a vacinação do teu filho de 16 anos está em dia, se é de vocês aqui na faixa etária de vocês está em dia também, né? Isso do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, que de repente tem mais de 60 anos, você também está em dia, e principalmente, quem está grávida está com a vacinação em dia, porque a gente sabe que na gravidez existem vacinas que são importantes serem feitas. Influenza pode ser feita em qualquer faixa etária, qualquer idade gestacional. Tem a do Covid aí também, né? Tem aí a vacina da coqueluche. Então, são vacinas importantes. Então, para cada faixa etária tem a sua vacinação que deve ser feita. Cara, é uma loucura. Não, é ruim pra gente que é velho. O velho, o que o velho gosta? O velho negócio que chega na parte. Fandango, traga amanhã. Como é que tá a sua carteirinha? Eu não sei. Aqui a carteirinha do senhor. Agora esse negócio tudo online, o velho não gosta. O velho não gosta. Vai. O que é aplicativo? Deu Neto, vai lá, já entra no aplicativo do banco, pega R$500. Mas aí o Neto tem que realmente ajudar. A Ana Vamp tá aqui no YouTube, ela falou, eu tomo tudo que é vacina. Boa. Que tem no posto. De graça, tem injeção na testa, como diria minha avó. É isso aí, gente. Tem que se vacinar. Imagina, é um problema a menos que você vai ter. Porque assim, é um absurdo a gente estar ouvindo em 2025 que o sarampo tá matando. Não é possível, não, e aqui do lado, na Argentina, gente. Não é do outro lado do mundo. Se fosse algum bandido com a pilha de sarampo, ainda vai. Mas a doença não pode, cara. Olha, doutor, eu quero agradecer demais tua presença aqui no Boa da Pan e eu espero que você volte mais vezes, porque
Eu que agradeço. É um assunto muito importante, como tem muitos pais e mães ouvindo o Boa da Pan neste exato momento dentro do carro com a criançada. Olhando pra criança. E às vezes, assim, pode ser que esqueceu, não deu tempo, ou mudou agora, né, a cabeça do ser humano aí para levar a criançada para se vacinar e se vacinar também. Quero agradecer a tua presença aqui, viu, doutor? Eu que agradeço o convite de vocês e lembro sempre que não existe vacina para doença que não mata. Então, você quer que teu filho seja um adulto saudável? Comece vacinando ele. Justo. Boa. Olha, muito bem, doutor. Olha, grande doutor Vitor Horácio de Souza Costa Júnior. Essa fera aí, meu. Pediatra infectologista, ele voltará Não mais vezes aqui no atende bebê reborn. Não atende bebê reborn. Deixa bem claro. E a gente já volta com muito mais. Fica lá no YouTube que tem Proibidão do Boa. Você está ouvindo o Boa da Pan, a hora boa do seu rádio.